Hello, beautiful soul! Que lindo dia para aprimorarmos quem somos e expandirmos a consciência juntos. Eu sou a Daniele Bella e esse é o Clube do Livro. O livro que estamos estudando é o Livro de Ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender 8 decretos ou afirmações que vão te ajudar em diversas áreas na sua vida. Por exemplo, você vai aprender como adquirir a própria liberdade e se afastar de qualquer limitação humana. Você vai aprender ferramentas para lidar com seus erros de forma engrandecedora. Também vai descobrir como liberar as energias que são ilimitadas e que vão te ajudar a manifestar os seus desejos, a realizar os seus sonhos. E também o que fazer quando sentir falta de energia, por exemplo. O legal desse livro é que ele traz 301 decretos ou afirmações que foram canalizadas e guiadas por Saint-Germain para que você faça essa transformação e transmutação na tua vida. E ao final desse livro, você aplicando todos esses ensinamentos, esses decretos no seu dia a dia, você vai naturalmente se tornar um grande alquimista, uma pessoa que transforma situações ruins naquilo que você deseja viver. No último capítulo do livro, tem todas as afirmações para vocês, mas é enquanto lê o livro que você aprende a usar cada uma delas. E eu estou muito feliz aqui em poder dividir essa informação com vocês. Compartilhar é a minha contribuição para o mundo. Todo mundo precisa saber o poder que tem dentro de si, dentro de suas palavras, quando usa essa afirmação do eu sou. Eu passei 2 semanas sem gravar os vídeos aqui para vocês. Quando a gente inicia um projeto de luz, um projeto que vai ajudar muitas pessoas, aparecem também muitas resistências externas. Parece que tudo acontece para que você não consiga realizar de fato e trazer para o mundo aquele seu comprometimento, aquilo que você gostaria de trazer. Porém, como aqui mesmo no livro diz, quando você sentir o impulso de fazer algo benéfico, por mais difícil que seja, não deixe de fazer. Mesmo que você não veja as consequências imediatas do seu ato, elas virão. Então é com essa fé que eu continuo aqui. Como esse conteúdo é muito denso, não adianta eu jogar ele em cima de você, porque você precisa de tempo para integrar essa transformação, essas novas informações. E aí eu andei pensando também e resolvi criar uma comunidade no WhatsApp para que a gente troque informações e como está sendo para a gente fazer esse curso, essa transformação na nossa vida. Então, se você quiser entrar na comunidade, o link está aqui embaixo. Então, vamos lá? Pega o seu cafezinho, seu chazinho, pega a sua caneta, seu caderno, porque hoje se prepara, que você vai sair daqui com afirmações, decretos de Saint-Germain para transformar a sua vida. Tá pronto? Bora começar? Capítulo 4, página 73. Então ele começa assim: o fogo criador que eu sou é a chama de Deus, o Criador. E sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos e filhas do pai e mãe, que ele chama Deus assim, pai e mãe. Ainda que em algumas pessoas, essa presença não passe apenas de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, ou seja, ao usá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo e chama consumidora. Algo muito interessante que eu aprendi com Eu Sou, e que foi tirado de nós durante esses centenas de anos, é que a Trindade não é Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai, Mãe, Filho e o Espírito Santo. O que dá origem a qualquer coisa é a polaridade. É o positivo e o negativo. É o yin e é o yang. Não é só o yang, que seria o pai, nem só o yin, que seria a mãe. É o yin e o yang juntos. Então agora, toda vez que eu faço o sinal da cruz, em nome do Pai,
da mãe, aqui embaixo no umbigo, do Filho e do Espírito Santo. E faz muito mais sentido. A sociedade, as crenças antigas tiraram o poder da mulher, para que a mulher não pudesse ter esse poder na criação. Mas sem a mulher, nenhuma criação seria possível, assim também como sem o homem. Então, essa disputa de poder uma hora vai terminar, porque não faz sentido. Hoje em dia ainda está muito desequilibrado para o lado patriarcal. E as mulheres estão lutando para conseguir equilibrar isso. Só que nunca será igual, porque são energias diferentes. A energia Yin, que é a feminina, tem suas características próprias de intuição, de cuidado, de amorosidade, de emoção. E a energia Yang, que é a masculina, lembramos que estamos falando de energia, não de sexo. A energia Yang é uma energia mais para fora, uma energia de ação, uma energia de liderança. Então, todos nós temos dentro de nós as duas energias, as duas polaridades. E é preciso saber entendê-las para poder saber quando usar cada uma. Então, voltando aqui para o livro, vamos entender o que é esse fogo criador. Essa magna presença em suas múltiplas atividades é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações. Está disponível para todo mundo. Esse poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente essa ideia, entender o que é, e usá-la intencionalmente e com autoridade. E logo você perceberá que ela é quase visível e tangível. Então, começa na mente, como tudo nesse universo, começa no mentalismo, trocando a forma de ver, a perspectiva, trocando a forma de pensar, você começa a manifestar novas situações na sua vida. Então esse livro ele traz muita atenção para o que a gente pensa e também para o que a gente fala internamente e externamente. Ele bate nessa tecla o tempo inteiro desse livro fala da importância do que a gente carrega aqui e como a gente transmuta isso para começar a irradiar no mundo externo essas manifestações. Aqueles que procuram a luz receberão este domínio. Basta você procurar que essa informação chegue a você. E tanta gente reclama, né? Para você evoluir é tudo caro. Não. É um livro que deve custar uns R$40 e mesmo assim, aqui agora está gratuitamente para você. Então não há desculpas para aqueles que querem obter a informação. Hoje em dia não há mais desculpas, antigamente realmente era um outro cenário. Mas a informação ficava concentrada em grupos de minoria. Hoje em dia, a informação só não chega àqueles que não buscam, assim como a luz. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos, para arcarem com tudo o que estiver causando um distúrbio interior, sentirão a grande luz e irradiação do grande ser divino e descobrirão com pouco esforço o poder de conseguir que a presença do Eu Sou se converta em segurança, automantida e autossustentável. Então, o que ele quer dizer com isso? Tudo que causar um distúrbio interior em você, se você for honesto com você mesmo, entender que você está tendo um distúrbio e reconhecer essa questão que está acontecendo na tua vida e usar essas ferramentas do Eu Sou, você vai conseguir se conectar com um poder e uma segurança que são automantidos e autossustentáveis, que estarão sempre com você. O que mais que a gente pode querer do que ter poder, segurança e liberdade? Não ficar presos a padrões, não ficar presos a expectativas externas, não ficar presos na que a gente chama na Matrix. Com esse conhecimento você se liberta, você vira o criador da tua realidade de forma totalmente consciente, transforma as situações ruins,
Você começa a entender como lidar com isso. Olha o poder que tem dentro desse livro aqui. Para quem está chegando agora, volta nos primeiros que a gente explica a origem do livro, como esse livro ajudou tantas pessoas. Então, eu te aconselho a começar do primeiro. Não é à toa que eles seguem uma ordem. Vamos voltar aqui. Ele fala: mantenham-se muito unidos a essa grande presença em seu coração. Você tem o livre-arbítrio e pode qualificar e abençoar essa presença para te aperfeiçoar. Recorde-se sempre que, por não invocar essa grande presença do Eu Sou, você se torna criador de desarmonia e desordem, quando você não invoca, ou seja, não faz esses decretos com intenção e intensidade. Você deve esperar algum tempo até alcançar o pleno reconhecimento desse grande poder. Não seja impaciente, porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como você deseja. Lembrando que ele anteriormente dá um prazo de até 2 anos, você usando essas ferramentas para que você transforme a sua vida por inteiro. Mas é aquilo, são todos os dias, em todos os momentos. Basta o seu livre-arbítrio de usar essas ferramentas, ou não. Então, esse grande poder vai agindo de acordo com a velocidade da sua própria aceitação e intensidade dos seus sentimentos. O que é velocidade da sua própria aceitação? Às vezes a gente acha que aceita, que concorda com tal teoria, mas é só mentalmente. Na prática, você ainda tem uma resistência. O que cria essa resistência? São padrões de pensamentos antigos, herdados pela sua ancestralidade. Todo mundo tem crenças limitadoras, crenças paralisantes. Todo mundo tem questões para transmutar. Não existe uma pessoa viva nesse planeta que não tenha questões e que não tenha herdado crenças, fatores limitantes. Então, quando ele diz aceitar, ele está dizendo depende de qual velocidade que você vai parar de resistir. Porque a resistência faz com que você não faça aquilo que tenha que ser feito, mesmo que você saiba que é bom para você. Então, quando você para de resistir, você se entrega e só faz aquilo que está falando, aí sim você começa a colher os frutos. Lembrando que é uma construção interna e diária. E a gente aqui não busca a perfeição, e sim a intenção do aprimoramento constante. Se os seus pensamentos são mantidos prazerosamente no seu ser divino, considerando-o como a origem do seu ser e da sua vida, essa pura energia quântica atuará sem cessar e sem ser contaminada por qualquer discordante qualificação humana. Então, mantenha seus pensamentos com alegria no seu ser divino que você é. E você vai criar esse campo quântico, uma energia quântica que vai estar atuando 24 horas por dia na sua vida. Porém, se permite, consciente ou inconscientemente, que o seu pensamento comece a infestar-se com discórdia, você mesmo muda a qualidade dessa pura e radiante energia. A pura e radiante energia, ela é obrigada a atuar constantemente e é você que vai dizer como ela deve se comportar na tua vida. Não acredite jamais que você pode escapar desse fato tão simples. É uma lei imutável. Nenhum ser humano pode mudá-la, porque é uma lei divina, é uma lei universal. Assim como a gravidade, assim como a causa e efeito, assim como a lei da atração. Nós não temos poder para mudar. Nós temos apenas que entender e seguir as leis universais. Os estudantes têm que compreender e manter essa atitude se desejam fazer progressos contínuos. Por mais que duvidem e temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, própria liberdade de toda a limitação humana exterior. Por mais que você resista a se autoaperfeiçoar,
O autoaperfeiçoamento é a liberdade, é a sua liberdade de toda limitação autoimposta, porque quem impõe somos nós, com as nossas crenças e a nossa forma de pensar. Só que a gente herda essas crenças. A gente já nasce com crenças positivas e negativas dentro. A gente tem antepassado, a gente tem ancestralidade. Então, o autoaperfeiçoamento, chave que vai libertar você dessas limitações. Ou seja, com o autoaperfeiçoamento você vai conseguir criar a vida que você deseja, basicamente. Você não vai ser limitado por dinheiro, por saúde, por nada de negativo. Você vai entender o que você precisa fazer para criar, assim, a vida que deseja. E aí vamos entender como a gente lida com nossos erros. Então eu já vou para a parte que ele diz assim: tudo que lhes é revelado para ser corrigido deve te alegrar muito, visto que é uma oportunidade para o seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. A gente tem uma dificuldade de lidar com nossos erros. Quando a gente joga a luz e vê que a gente não é perfeito, que a gente errou, que a gente magoou, que a gente fez coisas que a gente não se orgulha muitas vezes, a gente fica ferido, a gente fica triste. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer direito, todo mundo quer fazer o seu melhor, no fundo. A pessoa quer fazer o seu melhor. Mas a gente também só faz aquilo que consegue. Por quê? Pelas limitações. O que são as limitações? São os traumas, são as tristezas, são as mágoas. Isso limita. Todas as suas mágoas e traumas estão te limitando de ser o seu melhor ser, de viver a tua melhor vida. Então é isso que ele está falando aqui. Você enxergar teus erros, você deve agradecer isso, porque isso é uma oportunidade para que você se auto-aperfeiçoe mais, para que você se adiante na sua evolução e que você consiga transmutar essas situações não desejadas. Sabendo que o Todo-Poderoso é o poder de pensar, reconhecem que dentro dele também está o poder de corrigir-se e deveriam, então, trabalhar nesse sentido, de se corrigir. A vida do Todo-Poderoso pulsa o seu coração e é prova suficiente de que você possui dentro de si a inteligência do Pai, Mãe Todo-Poderoso para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído. Diga então, anota aí o decreto que você vai usar quando você quiser transformar algum erro seu. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo erro passado e presente, sua causa, seu núcleo, como toda criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Anota que você vai precisar usar isso depois. Por mais que eu saiba esse conteúdo cada vez que eu venho aqui e leio ele para vocês, mais entra dentro de mim. E agora eu estou anotando cada um em uma folhinha, um post-it, que é para eu ler diariamente, quando eu precisar. Então eu anoto a frase e a função dela. Para lidar com os erros, aí esse decreto que eu acabei de te falar. Agora faltam 7 ainda para você descobrir nesse vídeo apenas. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para se ancorar no reconhecimento do poder ilimitado que têm ao dizerem eu sou. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente essa verdade. Encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Amados estudantes, que chegou um momento em que você vai poder usar esse poder com grande autoridade para se libertar das cadeias de limitação que te aprisionaram por tanto tempo. Apresse-se com determinação em arrumar a sua casa. Essa parte eu acho demais, porque muito do que eu trabalho é que eu acredito, né? Nessa questão de ser designer de interiores de ambientes e pessoas. Eu acredito muito que a forma como você arruma a sua casa, e ao arrumar uma gaveta da tua casa, você está arrumando também gavetas emocionais. E que a forma de cuidar da casa é a forma como a gente também cuida, né? Então, o ambiente externo está muito conectado com o nosso subconsciente.
E uma coisa está sempre refletindo a outra. Pessoas que estão em depressão, por exemplo, a casa geralmente é uma zona. Lixo, bagunça, poeira, coisa suja. Por quê? Porque o interno sempre vai refletir o externo. E o externo também sempre traz um bem-estar ou um mal-estar, dependendo de como ele estiver. Então eles andam juntos. E aí é curioso que ele diz aqui: apresse-se com determinação a arrumar a sua casa. Se você fosse receber um hóspede especial, eu não duvido que você passaria dias trabalhando com afinco, polindo, preparando tudo para recebê-lo. Geralmente, quando a gente vai receber alguém importante para a gente quer receber essa pessoa da melhor forma, geralmente. Mas, muito mais importante deve ser o preparo para você usar esse grande princípio de amor e paz, o princípio do fogo consumidor, que habita no seu interior. Quando se pensa no elemento fogo, está pensando na chama do fogo renovador, invocando a sua ajuda para trazer para a vida novamente o poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Quando você fala esse nome, poder e autoridade do grande Eu Sou, está liberando energias sem limites para que se cumpram os seus desejos. Por que então que você continua permitindo que a dúvida e o temor te importunem, quando o Eu Sou é a porta aberta, esperando para derramar em saúde e bênção e prosperidade? Ouse ser, sentir e utilizar essa autoridade, Deus poderoso, sustentador em vós. Olha como ele diz aqui, que esse autoaprimoramento, ele vai transformar a tua vida e derramar na tua vida saúde, bênção e prosperidade. Não está falando só de coisas espirituais, está falando de prosperidade física, de prosperidade financeira, de prosperidade de saúde, de prosperidade emocional, de prosperidade de todos os sentidos. Não é só para você ascender no mundo espiritual. Não, é para você viver uma vida próspera na Terra. Essa informação para ser aplicada nessa vida. E aí vai criar uma prosperidade real, não apenas uma riqueza vazia sendo usada de forma ruim para o mundo e para você também. Voltando aqui, quando você afirmar com muita determinação e intensidade suficiente, intensidade vem do coração, aquela certeza, eu sou a imensa energia do Criador que flui, renova, preenche cada célula de minha mente e meu corpo agora, neste momento. Em poucos minutos ou horas, você poderá dissipar qualquer distúrbio da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize o seu trabalho, sem ser influenciada por nenhum elemento discordante do seu próprio pensamento. Na medida em que você experimentar os resultados, a sua fé e confiança prontamente vão se revigorar e a sua mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder do uso do Eu Sou de forma ilimitada. Ele diz aqui que as hostes angélicas, ou os anjos e arcanjos, ficam muito felizes com o regresso do estudante ou do viajante que há tanto tempo está afastada e que busca autoridade no externo, no exterior, não tendo encontrado senão mágoas dessa forma. E depois de gastar toda a sua energia, o viajante, o estudante, volta ao lar, onde encontra a fonte que o purificará de toda discórdia, como também da chamada velhice. Calma, vocês vão entender. Poderá mostrar-se renovado na plenitude da juventude e poder, porque assim é o caminho da vida do nosso pai e mãe. Quando a gente se conecta com essa informação, a gente se sente renovado, a gente se sente amado, a gente se sente empoderado. E agora um decreto para quando você sentir falta de energia, que é muito comum, que a gente gasta tanta energia com preocupação, com discórdia, com as coisas estressantes e difíceis que a gente vê no mundo. Quando a gente não tem consciência de como usar essa energia mental, ela acaba escapando. Então essa aqui é uma das formas de você se reconectar com a tua energia.
Então testa aí e depois me fala, tá? Eu gosto sempre de saber como funcionou para vocês. Quando sentir essa falta de energia, tome uma atitude alegre, segura, com determinação e declare: eu sou a grande presença desta energia alerta radiante que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo o que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Anota aí, volta o vídeo para anotar. Então ele diz: se você usar essas afirmações e a princípio não sentir nenhuma força eletroquântica passar através de você, que não significa de modo algum que você não recebeu essa grande energia, já que você deu a ordem com a autoridade do Deus Criador, o Eu Sou, para que ele flua em vossa mente e seu corpo. Então, quando você está usando a palavra eu sou com a tua autoridade de co-criador, você é filho do Criador, então você tem o poder da criação, já aconteceu, pode ficar tranquilo, porque você deu essa ordem com a autoridade do Criador, que é usando as palavras eu sou. E aí, olha que legal, ele dá essa dica que você pode usar também para os seus negócios, para restaurar a tua vida financeira, porque prosperidade de verdade envolve também o lado financeiro. Afinal, a gente vive, a gente nasceu, a gente encarnou no mundo material. Então, a prosperidade, ela é tudo. Ela vem de dentro para fora, mas ela também é fora. Mas não antes, sem passar por dentro. E o que você vai fazer com esse dinheiro pode ajudar milhares de pessoas. Você não vê Chico Xavier, por exemplo, arrecadou milhões e milhões de reais. Ele quis usar para ele? Não, ele quis usar para o mundo, mas foi uma escolha dele. Mas não faltava dinheiro para ele. Ele podia usar da forma como ele queria. Não faltava, porque era tão abundante, era uma prosperidade tão abundante que chegava de diversas formas. Mas aí a forma como você vai usar é uma escolha sua. Então, como agir em relação aos seus negócios? Na página 81, ele diz assim: a mesma coisa você pode fazer pelos seus negócios e assuntos que não estão manifestando toda a ordem e harmonia que você deseja. Coloque-se de pé, conecte-se com essa energia, sabedoria, com essa potência do eu sou. Envie mentalmente a situação que você deseja, aos seus negócios, suas finanças, ao que você desejar, e termine declarando: eu sou a suprema autoridade do Criador em ação. Quando você fizer isso, não precisa falar com voz forte, gritando, diz ele aqui, mas em tom suave de maestria. Daí eu fico pensando, né, que tanta religião que fica berrando, gritando, fazendo um estardalhaço, um sensacionalismo, com todo respeito aos que gostam. Nunca gostei. O fato do grito sempre me deixou meio totalmente desconfortável. Eu, particularmente, não me identifico. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei, aí, ó, tá vendo? Faz todo sentido. Eu sou suspeita para falar, amo tudo que Saint Germain ensina. Mas olha isso. Vocês acham que Jesus gritava, gente? Vocês acham que Jesus ficava na praça? Porque é isso, você vai ser curado, você vai ser isso, lá, lá. Jesus era o silêncio, era o olhar, era o eu sou, que ele usava muito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase de Jesus. Tem várias na Bíblia, que ele usa o eu sou para fazer a conexão com o pai e mãe, realizar os milagres. Realmente, se a gente seguisse os passos de Jesus, todo o mistério estaria... A gente não veria nenhuma limitação na nossa vida. Porém, como seguir esses passos? Está dizendo. Com essas afirmações, com essas atitudes, com essa consciência. Aqui ensina. Na Bíblia diz o que aconteceu. Aqui ensina como. Não só aqui, em vários lugares. Coloque-se de pé todos os dias sem vacilar em seu quarto, ao levantar-se pela manhã e antes de dormir pela noite, e declare. Anota aí. Eu sou o Senhor do meu próprio mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu ordeno a esta grande, radiante, inteligente energia do Todo-Poderoso que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência, a abundância,
do Criador, feita visível em minhas mãos para o meu uso. Toda perfeição. Eu não sou mais a criança aprendiz, mas sim a presença mestra que alcançou sua plena estatura. Eu falo e ordeno com autoridade. Assim, pode dissolver, aí termina. Bom, assim, pode dissolver os erros cometidos, substituindo-os imediatamente pela perfeição que deseja. Saiba também que isso é autossustentado, ou seja, se sustenta sozinho, tanto que você use, desde que não o ligueis com a atividade destrutiva do pensamento, palavra, sentimento e emoção. Então, ao usar essa afirmação, você vai estar gerando uma energia positiva, abundante, que se sustenta sozinha, a não ser que, ou é interrompida quando você se conecta com atividades destrutivas, pensamento, palavra, sentimento e ação. Ao longo da nossa vida, é óbvio que a gente vai fazer contato com esses sentimentos, pensamentos, palavras, sentimentos e emoção. Mas é por isso mesmo que a gente sabe aqui as ferramentas que a gente vai usar. Quando isso acontecer, a gente automaticamente já volta para a energia divina. Esse é o nosso exercício. É isso que ele ensina aqui. Não para que a gente não erre, mas para que a gente corrija rapidamente os erros, aprenda. Para quê? Para que a gente deixe de criar limitação na nossa vida e crie a prosperidade. Pouco importa os outros que digam ou outros que tentam interromper você com as suas próprias dúvidas, temores e limitações. Quando você estiver envolvido por dúvida, temores, essas condições, afirme: eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele todo o elemento discordante que queira penetrar. Eu sou a perfeição do meu mundo, a qual é autossustentada. Empregue essa autoridade de Deus que se expressa no seu eu sou. Para aqueles que desejam sentir mais de perto, entrar na presença dos seres ascensionados, decrete: eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aparecer na minha frente e cuja assistência invoco. Quem são os mestres ascensionados? Saint Germain, por exemplo, é um, Jesus é outro, tem vários mestres ascensionados. Para quem quiser saber mais sobre isso, procure na Fraternidade Branca, que é uma linha espiritualista universalista e que estuda muito os mestres ascensionados. Nenhuma discórdia poderá entrar enquanto você se mantiver preenchido com esta presença. Torno a repetir, você é autoridade em seu mundo. Se o seu pensamento estiver pleno dessa essência, nenhuma discórdia poderá te tocar. Tome essa autoridade e use-a e limpe toda a discórdia da tua vida. Declare sem hesitar: eu sou a supremacia do homem. Onde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. Tá, olha, eu queria mostrar como é que eu faço. Tudo que está de verde são as afirmações. E no final do livro vai estar lotado, porque eu estou anotando aos poucos. Então, essa daqui, por exemplo, ó, essa aqui é falta de energia, né? Aqui, para a falta de energia. Então, eu aconselho super que você bote ali na sua parede tudo que você quer lembrar, tudo que você quer transformar. Quando acordar, vai dar uma lida para lembrar, até que essa informação seja integrada dentro de você. E assim finalizamos mais um vídeo. Deixe aqui seu comentário, seu like, caso tenha gostado. Entre na nossa comunidade. Um beijo no coração e até semana que vem.